A tragédia de Santa Maria. Quarta parte. Os segredos do túmulo. Capítulo 1. Quando o céu se revela. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus Cristo. Antes de realmente iniciarmos o presente capítulo, voltemos aos capítulos anteriores, na sequência destas singelas exposições, a cata de pormenores valiosos para o esclarecimento e compreensão das mesmas. Antônio Miguel assistira ao estrangulamento de sua madrinha, a quem amava com ternura, quiçá mesmo superior à que devotava sua própria mãe. Febril e debilitado pela enfermidade que desde alguns dias antes o haviam acometido, a tudo assistira como sob o atordoamento de sinistro pesadelo, perdendo os sentidos após tal pavor de que se sentiu possuído, sem ânimo para soltar um só grito. Na confusão atroz que se seguiu, ninguém lhe prestou a devida atenção, senão a própria mãe, que, acorrendo ao rebate da nova trágica, foi encontrá-lo semi-oculto entre almofadas e cobertores, à medida que o alarido dramático se alastrava pelo edifício através do dia todo. Entregues a crises nervosas, quais possessas das trevas que em verdade eram, Severina e sua filha, que não se atreveram a entrar no quarto após a descoberta do macabro atentado, não chegaram realmente a se inteirar da presença do pequeno liberto, ao passo que Maria Rosa, serva de confiança da morta, retirando-o dali despercebidamente, no torvelinho da confusão e aterrorizada em face dos acontecimentos, ocultou-o em dependências isoladas, tratando de socorrê-lo conforme fora possível, auxiliada por velhas escravas que entendiam as funções curadoras primitivas, mas eficientes. Violenta febre cerebral sobreveio ao pequeno enfermo, durante o qual Maria Rosa ouvia-o repetir, acometido de crises de terror, o nome de Severina e as informações sobre a cena trágica. Apavorada por se ver envolvida nos acontecimentos e ainda à frente do martírio de Bento José e Cassiano Sebastião, somente não desaparecera de Santa Maria devido ao terror de poder ser suspeita do mesmo crime, mas deixou-se ficar retraída e humilhada nos serviços mais obscuros, até que Barbedo, chamando-a, fê-la continuar zelando pelos aposentos de Esmeralda. No íntimo, estava certa da inocência do advogado, bem assim da culpabilidade de Severina, mantendo-se em silêncio apenas pelo terror de que se vira presa. Nos primeiros meses que se seguiram, não consentira o rico proprietário de Santa Maria que se tocasse num só objeto pertencente à sua filha. O próprio piano, no qual poucos minutos antes de morrer executara o concerto de Mozart, acompanhando o marido, não se fechara jamais por sua ordem, porque ela o deixara aberto. Igualmente não permitira que retirassem de cima do piano a flauta em que seu desgraçado genro executara a peça magistral, movido por supersticioso respeito à morta querida. Porém, com o decorrer do tempo, Maria Rosa fora nomeada zeladora do recinto, considerado sacrário pelo inconsolável pai, sob a condição de tudo conservar como se encontrava até mesmo o desalinho do leito. Previdamente e judiciosa, a boa serva preferiu tudo recobrir com amplos atoalhados, assim conservando melhor tão queridas relíquias. Com a morte de Maria Rosa, porém, ocorrida muito mais tarde e ainda em vida do comendador, tais funções passaram a ser exercidas por Antônio Miguel, as quais, religiosamente cumpridas, nos permitiram tudo observar nos primeiros capítulos desta pequena história. Ao florescer o ano de 1892, como já informei,
visitei ainda uma vez meu infeliz compadre e amigo, ansiando por transportá-lo para a capital da República, por algo tentar em benefício do seu soerguimento moral. Verifiquei a chegada que, não obstante os 5 anos decorridos do trágico desaparecimento de minha afilhada, infinita amargura continuava dominante no velho casarão de Santa Maria, que não mais se reabrira para as antigas festividades de São João e de fim de ano. Com suas janelas e sacadas invariavelmente fechadas, apenas a fachada norte, em que continuava residindo Severina e a filha, mostrava um ou outro sinal de vida. Tal não impedia, porém, que as atividades agrárias prosseguissem, abarrotando os cofres de Barbedo, que a tudo indiferente confiara os negócios às mãos de fiéis e operosos colaboradores. Ora, na primeira noite que ali passei, disse-lhe eu, após ouvir, como sempre, suas amargurosas lamentações: Sabes, querido amigo, que os homens possuem uma alma imortal, porque a filosofia de todos os povos preconiza essa verdade que, ademais, sentimos concretizada nos recessos da nossa razão, como do nosso sentimento. Aceitas esta verdade, bem eu sei, e comumente brada aos céus que te concedam o sacrossanto refrigério de rever tua filha bem-amada, ao menos por meio de um sonho lúcido. Pois bem, tenho a grata honra de poder participar-te que as misericordiosas potestades contra as quais tanto has blasfemando no desvario da tua imensa dor, acolheram as desesperadas súplicas do teu coração torturado e te concedem a mercê. Eu mesmo serei capaz de proporcionar-te ensejo de falares à tua filha, e mesmo vê-la, contemplá-la de molde e não alimentares dúvidas sobre a sua identidade, porquanto eu mesmo a tenho visto e com ela já falei. Convidei-o a acompanhar-me ao último andar da fachada central, onde eu sabia existirem a biblioteca e o gabinete de estudo de Esmeralda. Procurei na estante dos livros preferidos a coleção das obras de Allan Kardec, que de certa feita ela mesma me apresentara, e continuei. Esses magníficos compêndios de filosofia, moral e ciências pertenceram à tua filha. Estas páginas foram amorosamente percorridas pela luz do seu olhar. Ela leu-as todas, enternecendo-se até o encantamento e as lágrimas, graças ao dulçor das celestes revelações que aqui encontrou. E por intermédio delas, meu amigo, foi que formou aquele caráter adamantino que a todos nos admirou e encantou. Na solidão das suas horas íntimas, sei porque ela mesma muitas vezes mo afirmava, vinha para este recanto, onde presinto ainda adejando as ondas pulcras dos seus pensamentos, e entregava-se à leitura destes livros, cujo esplendor arrebatava sua alma para Deus, como alguém que aprendesse neles o divino alfabeto da redenção. Lê-os tu mesmo, meu caro e pobre amigo, em memória daquela por quem choras, e um mundo novo se descerrará para o teu entendimento, refugindo auroras imortais nas sombrias solidões do infortúnio em que te deixas sucumbir, sem consolações nem esperança. Esmeralda guiar-te-á por esta estrada que desde os 15 anos de idade, ainda em Portugal, começou a palmilhar. Para a dor suprema que vergou teu ânimo e teu coração, o mundo não possui elementos de consolo. Mas o céu descerá em teu socorro, pobre amigo, por meio deste compêndios de amor e de razão, que nos transmitem ensinamentos talvez mais remotos do que a própria luz do sol, mas sempre novos e bem-vindos para aquecerem a gelidez dos corações que sangram. E compreenderás, então, o grande segredo da bondade angelical de tua filha. Comovido e perplexo, fitou-me sem responder,
virando entre as mãos os volumes apresentados. Indiquei-lhe a poltrona de esmeralda e deixei-o a sós, sem mais tentar importuná-lo. No dia seguinte, afirmou-me haver passado a noite lendo-os, e pelo dia afora ninguém o vira senão às refeições. Continuara solitário, sentado na própria poltrona da filha, sorvendo o empolgante conteúdo das páginas que aqueles olhos bem-amados haviam percorridos, umedecidos pelo pranto e de sublimes emoções espirituais. Quando, passados mais alguns dias, retornei aos meus afazeres da capital, tive a satisfação de conduzir também o meu velho amigo, hospedando-o carinhosamente em nossa humilde habitação de São Cristóvão, por não desejar vê-lo só em sua residência, uma vez que a esposa e a enteada se negaram a acompanhá-lo. Por esse tempo, existia na capital do país um médium portador de peregrinas qualidades morais e vastos cabedais psíquicos, que dele faziam, sem contestação possível, um dos mais preciosos e eminentes intérpretes da revelação espírita no mundo inteiro, em todos os tempos. Encontrava-se ele no apogeu das suas atividades espíritas cristãs, pois desde 12 anos antes abrira aos ósculos da intervenção espiritual sua organização mediúnica, transmitindo do invisível para o mundo objetivo caudais de luzes e bênçãos, de bálsamos e ensinamentos para quantos dele se aproximassem, sequiosos de conhecimentos e refrigérios para as asperidades da existência. Chamava-se ele Frederico Pereira da Silva Júnior, amplamente relacionado e mais conhecido com a singela abreviatura Frederico Júnior. Tão nobre obreiro da seara cristã, repartia-se em múltiplas modalidades de serviços mediúnicos, dedicado e fraterno até admiração por quanto seus dons psíquicos, variados e seguros, obtinham também do além-túmulo as mais lúcidas revelações, relatando para os interessados empolgantes realidades espirituais. Entendi, por isso mesmo, ensejar o meu sofredor compadre e amigo uma conversação particular com esse digno intérprete da luz, pois que seria certamente serviço prestado ao amor como à fraternidade, visto que, em todo o decurso de minha longa existência, não me fora jamais dado encontrar inconformação mais rude diante da morte, dor mais áspera e profunda que aquelas que sacudiam a alma altiva de Antônio de Barbedo, sem, contudo, e para sua maior tortura, livrá-lo do dever de continuar arrastando a própria vida através da existência. Solicitei, portanto, a alguns amigos, docemente afinados pelo diapasão da verdade, bem assim do Evangelho do Cordeiro e do amor fraterno, o favor de uma reunião em nossa própria residência, a que Frederico, humilde e submisso, não deixou de comparecer, o que facilmente consegui. E desarticulado neste ambiente novíssimo, inédito para suas antiquadas concepções religiosas ou filosóficas, já abaladas pela truculência do infortúnio contra o qual bracejava, meu compadre portou-se, no entanto, dentro da sua tradicional e impecável distinção social, não resistindo, porém, à intromissão de um pranto vigoroso e dolorido, quando minhas súplicas ao amoroso onipotente lembraram o nome querido de minha afilhada, bem assim os de seu infeliz esposo e do liberto Cassiano, igualados no seio da morte, como nos ditames de nossas orações, fossem estes últimos, criminosos ou não, pusesse ou não pusesse reparo em nossas atitudes e preconceituoso entendimento do rico titular presente. Subitamente, o precioso veículo mediúnico a quem eu tivera o cuidado de não informar do assunto a ser tratado na reunião, tornou-se como que espiritual, estático, olhos dilatados,
como em desdobramento, e exclamou a voz transtornada, grave como longínqua. Vejo uma jovem, sorridente e linda, trajando como que véus nupciais. Empunha exuberante ramalhete de flores de laranjeiras. E dessas flores recendem penetrantes aromas. Cintilações de opala envolvendo-a, qual se imacular do luar lhe tecesse auréola gloriosa. Diz-se chamar Esmeralda de Barbedo e pede-me saudar seu pai em seu nome. Aturdido, o altivo comendador não logrou responder de pronto, permanecendo desarticulado ao contato de acontecimentos fortes e chocantes, para o evento dos quais não se encontrava ainda devidamente preparado. Todavia, reconhecendo na descrição de Frederico a imagem da filha no dia dos esponsais e recebendo necessariamente a infiltração magnética das irradiações para ele inconfundíveis daquela a quem tanto amara e por quem indubitavelmente tão amado seria ainda, murmurou imperceptivelmente, as lágrimas a lhe deslizarem pelas faces, qual se prece ardente lhes extraísse dos arcanos do coração. Minha filha, Esmeralda, sei que és tu, sinto a tua alma ao pé de mim, balsamizando todo o meu ser como alentos novos. Fala-me, por Deus te suplico, assim como falaste a teu padrinho, diz-me algo que me retempere as forças para que eu possa viver ainda. Socorre a dor que dilacera o coração de teu pai. Alguns minutos se passaram entre silêncio augusto e pensamentos unificados em dúlcidas vibrações de fraternidade. Logo após, vimos respeitosos, algo chocados e muito enternecido, que na penumbra que se estabelecera, a mão de Esmeralda, reconhecida por seu próprio pai como também por mim, oscilou gentilmente sobre a mesa, acariciando as cãs prematuras que ornava a cabeça do antigo senhor de escravos. Para, em seguida, dominar com graça e singeleza a destra rude de Frederico, fazendo-a escrever ligeiramente, qual se irresistível impulso vibratório expendesse haustos de vontade superior a ele. E quando Barbedo, por entre lágrimas e sorrisos insopitáveis, que seriam como arco-íris de auroras imortais na penumbra aflitiva da sua vida, lia as expressões da filha morta havia 5 anos, reconhecendo-lhe a caligrafia como vocabulário terno pela mesma usada nas cartas que lhe enviara de Portugal, compreendi, reconfortado, que nova etapa se delineava na estrada tumultuosa por que transitava aquele coração rude e apaixonado, altivo e voluntarioso, a quem só a dor de uma grande expiação poderia equilibrar para as conquistas remissoras do espírito. E assim foi efetivamente. Na sucessão dos dias, dedicando-se aos alevantados assuntos espirituais em todo o ardor do seu apaixonado caráter, e graças à atração poderosa que sobre as vontades exercia a fascinante lembrança de Esmeralda, ressurgida das frias incompreensões da morte, meu estimado compadre e amigo igualmente ressurgia, domando as ferazes inconformações da dor sob o impulso de esperanças revigoradoras, de convicções cada dia mais sólidas na perpetuidade do ser humano para além dos enigmas do túmulo. Durante um longo ano, hospedei-o prazerosamente em meu lar e agasalhei-lhe no coração apenas o contato de excelentes amigos que me auxiliavam no volumoso serviço de reabilitação do seu orgulhoso coração para o reajustamento nos foros da razão e da fé. Nossas reuniões prosseguiram, no entanto, singelas e proveitosas, dulcificadas pelas bênçãos magnânimas do alto.
e Esmeralda corria feliz e deslumbrante na sua ideal beleza perispirítica, de vez em quando, por nós distinguida por meio de sutis materializações que muito nos edificavam. Por ocasião das primeiras manifestações que tão dadivosamente foram ofertadas pela misericordiosa assistência espiritual, Antônio de Barbedo, transportado até as lágrimas, prosternou-se humilde e protestos de gratidão ao céu, e acariciado ao seu próprio rosto as suas cãs por aquele pedaço de si mesmo, que ali se deixava contemplar em plena glória do seu triunfo espiritual, exclamou interrogativo e ansioso. Responde, filha querida, se te julgas verdadeiramente feliz, se não conservas o fel da amargura contra quem tão impiedosamente te feriu, arrebatando-te dos meus braços em hora tão adverta. Dize o que sentes na hora suprema do teu suplício. Oh, rude e atroz teria sido a tua agonia. Uma nuvem de súbita tristeza envolvia por um instante o risonho semblante de além-túmulo, enquanto ouvimos que sussurrava docemente, por intermédio do aparelhamento mediúnico de Frederico, a cujo lado sutilmente se apresentava a encantadora aparição. Procura antes olvidar, meu pai, as horas sombrias que se foram, esforçando-te por não reteres as amarguras que já não devem ter expressão real. Cuidemos antes do preparo de um futuro reconfortante e compensador. Deixa, porém, que satisfaça tuas amorosas interrogações, já que assim contribuirei para lenificar tuas desoladoras ânsias. Não, não, meu pai, eu não sofri como julgastes, apenas a desconcertante surpresa do choque, um aturdimento qual pesadelo insuperável, curtos instantes de opressão respiratória. Como num sonho reconfortador que me infundisse insólida confiança, vi que minha mãe se aproximava como envolvida em ondas de gaze resplandecentes, e senti teus gritos de aflição e desespero ecoarem em entroamentos sumamente dolorosos, que me confundiram e desnortearam, interceptando a dulcíssima visão da minha mãe, afligindo-me, sobremodo as tuas acusações contra o meu pobre Bentinho, que tanto amei. Desejei falar-te e não pude, porque fui dominada por um sono pesadíssimo e irresistível. Quando despertei, reconheci-me em blandiciosa estância de paz, que me afigurou a quinta de Coimbra, onde fui criada por entre afagos e ininterruptas alegrias. As tonalidades estivais, muito doces e encantadoras deste local, mesmo surpreendentes com a inusitada magia de seus matizes, para mim desconhecidos, envolveram-me em delicioso arrebatamento, enquanto lourejaram as frondes do arvoredo galante que se impôs às minhas reminiscências, como os olivedos e os choupos do meu avô, sob cujas sombras me aprazia adormecer quando menina após o almoço. A suavidade da solidão refrigerava-me a rudeza do choque recebido havia pouco. Senti-me bem viva, entendendo que não se passara senão terrível pesadelo do qual acabara de libertar-me. Não obstante aturdida ainda e sonolenta, revi-me pequenina e saltitar pelas eiras floridas da formosa quinta. E minha curta vida, então, desenrolou-se-me as recordações ato por ato, dia a dia, pensamento por pensamento, qual se o panorama patético de minha existência se elevasse dos arquivos de minha personalidade para novamente me obrigar a vivê-la sob o rigor de minucioso e insopitável exame consciencial. Quando esse impressionante desfile me ofereceu a cena derradeira, isto é, observar que me depositavam sobre a terra fria do jazigo de nossa família, compreendi com precisão a realidade da ocorrência, certa de que não se tratava de um pesadelo. Então,
não me pude furtar a angústia de um pranto avassalador e inconsolável, pois eu me vi arrebatada da existência em pleno florescer da felicidade conjugal, quando as primeiras e tão doces emoções fornecidas pela maternidade me dilatavam o coração. Pensei em ti, em meu esposo, e uma saudade angustiante ameaçou vergar as minhas resistências para enfrentar a crítica situação. Não obstante, aproximou-se minha mãe, em que reconheci entidade por mim muito amada, em época que, então, não me foi possível precisar. Piedosamente me afastou do teatro da tragédia, ao qual eu retornara atraída pelas forças da minha própria mente, novamente me encaminhando para a mesma solitária mansão que se me afigurava ao solar de Coimbra. Lentamente, sobre os doçurosos cuidados de minha mãe, como dos demais afetos que lá tive a ventura de encontrar, refiz-me dos prejuízos pertinentes ao estado de encarnação, reajustando-me aos imperativos da espiritualidade. E realmente só me permitiram rever os proscênios terrestres para assistir ao dramático passamento do meu bem-amado esposo, ao qual recebi em meus braços no umbral do túmulo, e a quem servi tão ternamente como o faria em vida, e como a mim mesma fizera minha muito querida mãe. Compreendo, minha filha, que realmente possuis a alma sublime do iluminado celeste, pois que perdoas gratamente ao algoz implacável, murmurou Barbedo, tremente, algo chocado ante o que ouvia. A formosa, habitante do invisível, deteve-se como se indecisa, apelasse para alguém que a estivesse dirigindo no delicado mistério da comunicação para responder após. Sim, meu pai, perdoei ao algoz com todas as forças do meu coração e da minha alma, porque nem mesmo ocasião tive para odiá-lo, e tu, a quem tanto tenho amado através do tempo. Tu, meu pai, cujo coração tanto sofreu pelo meu amor, firmarás neste momento a promessa imortal de igualmente perdoar-lhe, sem conservar sequer o menor laivo de rancor ou de revolta. A ansiedade indescritível percorreu as potencialidades anímicas de quantos harmonizavam vibrações naquela magna assembleia presidida pelo amor. Barbedo não conseguia reprimir as lágrimas, e foi entre frases doridas e entrecortadas que, titubeante, respondeu àquela que voltava do além a fim de socorrê-lo na continuidade da provação acerba. Rogo tu a Deus antes, alma querida, que com a tua paternal misericórdia me fortaleça o ânimo e o coração, para que me torne possível obedecer irrestritamente a tua presente ordem, a qual muito sinceramente desejo acatar. Sim, minha filha, jamais contrariei um só desejo teu. O Senhor, flagelado e morto nos braços de uma cruz, perdoando aos que ultrajavam e feriam, saberá encorajar-me para que igualmente perdoe e esqueça as 1000 torturas inconsoláveis com que, na tua pessoa, me dilaceraram a vida. Ora, desse reconfortador convívio semanal, entre pai e filha, dessas doces e amoráveis confabulações, entre duas almas vinculadas espiritualmente pelos mais ternos laços do amor que ao homem encarnado é possível conceber, resultou que Antônio de Maria conseguiu moralmente reequilibrar-se para o prosseguimento da sua existência planetária, a qual, se faustosa fora de cabedais terrenos, no entanto primara pelo acervo das desditas morais, pela derrocada das afeições mais queridas, que ele não conseguira deter ao pé de si, quando seu coração e sua alma, todas as potencialidades do teu espírito, clamavam pela satisfação plena desses mesmos afetos que haviam sido o tesouro de sua alma apaixonada.
Ao impulso carinhoso das advertências de Esmeralda, voltou ele a clinicar, valendo-se da profissão nobre que abandonara a fim de beneficiar os deserdados dos bens de fortuna. Estabeleceu então aqui e além, pela velha cidade de São Sebastião, consultório médico dividindo-se em atividades contínuas, comumente favorecendo o cliente paupérrimo com os variados recursos necessários à cura. Dedicava-se, porém, gratuitamente, sem jamais oferir lucros da profissão a esta, elevando antes em apostolado sublime. E a pedido ainda da filha, que se diria haver tornado seu bom anjo guardião, afastou-se de Santa Maria, deixando-se permanecer na capital, entregue às operosidades filantrópicas e muito dedicado à causa espírita, a que se filiou sem constrangimentos nem vacilações, dando-se aos nobres desempenhos com o mesmo ardor apaixonado que lhe conhecéramos antes sobre todos os demais empreendimentos. No fim de 2 anos de pelejas nobilitantes, perseverantes e sinceras, o altivo comendador Antônio José de Maria e Sequeira de Barbedo parecia haver ressurgido dos escombros do próprio passado para uma existência mais lógica à face de Deus, consentânea com suas novas aspirações, acumuladas agora em torno dos ideais de fraternidade. Encantadora simplicidade sobrepusera-se à arrogante altivez de outrora, e vimos então que até mesmo o próprio nome de tudo quanto se orgulhava fora resumido para a singela abreviatura de Antônio de Barbedo. Estava escrito, porém, que esse espírito, que tão querido fora ao meu coração, enfrentaria ainda novos e terríveis desgostos.